nenhum, né? Ninguém estuda a psicanálise ou não considera a psicanálise como uma invenção que foi construída. Parece que ela caiu do céu pronta. É um monte de manual, né? Uma receita de bolo, sei lá. E a pessoa vai lá e lê, id, ego, superego, é complexo de Édipo. Isso aqui, rapaz, foi o complexo de Édipo, né? O garoto não foi desmamado a tempo, a mãe não tirou o peito dele, ou então ficou assim porque o pai era ausente, né? O pai ausente, dá nisso, então você sabe que precisa ter o pai, a mãe. Aí começa, né? Essa maneira de explicar. Boa noite, Maria. Essa maneira de explicar, que toma como princípio a explicação que eu dou, né? Porque eu li uma teoria. Esse modo de explicar não interessa quando você está na vida prática, né? Quando você está, você mesmo, como analista, ou como estudioso da psicanálise, ou como filósofo, ou como qualquer que seja a pessoa, diante de um problema na vida real, sendo enganado, roubado no meio da rua, com um assaltante, ou tomou uma queda de bicicleta, ou chegou no hospital, faltou o médico, você está lá apavorado, vai morrer, não tem psicanalista, não tem nenhum manual que vai servir, né? Então, a vida humana se resolve na contingência, né? Naquele instante em que você está ali no apuro e você não vai pegar o telefone. Alô, analista? Eu caí no chão aqui na calçada, quebrei o ombro. Aqui em São Paulo, né, saiu do lugar aqui meu ombro, os 4 tendões. O que eu faço agora? Fala o seguinte, vê se tem um Uber aí por perto. Pronto, chamei o Uber. E agora, faço o quê? Agora você pergunta ao motorista do Uber se ele sabe onde é que é o hospital. Você está com o plano de saúde na mão aí? A gente não tem, igual um robô, né, inteligência artificial, um recurso que você pede quando você está naquele instante de que você não está dormindo à noite, né, etc. Então, a psicanálise é uma invenção, né? E a gente está fazendo esse serviço de voltar ao momento em que ela não era ainda uma psicanálise, era uma invenção analítica durante o processo dela. Porque fica mais fácil você ver a construção do que depois de construído, o manual pronto, né? Porque custo de psicanálise é o que mais tem. Você pode digitar no Google, na internet, que você vai achar 100 mil cursos de psicanálise. Na carta 34F, né, que a gente ia retomar hoje, o Jung, o Freud está falando com o Jung, né, 1º de julho de 1907, foi da relação de Freud com Jung que foi introduzido o conceito de narcisismo na psicanálise. No final dessa relação, o conceito mais importante da psicanálise, que é como eu me viro no mundo. O narcisismo é assim, como é que eu me viro no mundo, né? Supõe o narcisismo um ser humano inteligente, que sabe roubar, sabe enganar, sabe comprar um objeto, vender, dar o tombo, né? Vender um carro estragado dizendo que está bom. A mulher fala que ama o marido, mas ela está mentindo, por enquanto tem que sustentar a relação. Você é um profissional triste, mas vai trabalhar assim mesmo. Então, o narcisismo é a maneira como a pessoa vive no mundo. Esse conceito não estava presente na psicanálise do Freud, isso que é importante. Um conceito que não estava presente. Boa noite, Clélia. O próprio inventor da psicanálise, então, ele está introduzindo depois, lá na frente, depois disso aqui, né? É a partir disso aqui que ele vai introduzir a relação. Boa noite, Clélia. É a partir disso aqui que ele vai introduzir, então, a sobrevivência do eu, né? Narcisismo é a sobrevivência do eu. Como é que o Freud sobrevive depois de Jung? Porque se você vê o próprio psicanalista, inventor da psicanálise, como é que ele sobrevive depois que ele, né, descobriu que faltava na teoria justamente a sobrevivência dela, né? Então você fica mais tranquilo para poder pensar a sua própria vida, né? É o que faz o Machado de Assis com Bento Santiago depois que ele descobre, né? Ele precisa voltar no tempo para ver aonde a coisa aconteceu que ele não percebeu. É a mesma coisa do Jung, né?
Lá em 1914, o Freud foi introduzir vários artigos, em 1912, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. A dinâmica da transferência. Como é que funciona a transferência? Esses artigos surgiram todos devido a justamente o Freud não ter considerado antes uma relação de amor, assim, de narcisismo dele, do paciente, com o médico, com quem atende ele. Como a psicanálise é um tratamento psicológico da subjetividade, então tem muito jogo ali, né? Se você vê, se o médico vê um paciente com uma ferida na orelha, ele vai lá e aplica um remédio, né? Agora, uma ferida na subjetividade, ela é invisível. Surge, então, o dilema do narcisismo, porque ele é invisível, né? Caro colega, fico contente em saber que está de volta ao seu trabalho no Burgos Hospital Psiquiátrico, lá na Suíça, né? Em Zurique. O Freud vai estar sempre aqui em Viena, tá? Toda a carta do Freud vai de Viena. Toda a carta do Jung vai de Zurique, tá? Um na cidade, outro lá na outra cidade. Eles comentam a psicanálise através da carta. Fico contente em saber que está de volta ao seu trabalho no Burgos e deleito-me com suas impressões de viagem. O senhor há de imaginar quão grande seria meu desagrado se seu complexo de Viena fosse obrigado a partilhar com o complexo de Paris. A catexia, o investimento disponível, né? Jung tinha viajado a Paris e a Londres, a gente tinha lido isso já. Resolveu voltar do meio do caminho. Por sorte, como me diz, nada disso aconteceu. O senhor pôde ver pessoalmente que nos dias do grande Charcot findaram. Os dias do grande Charcot findaram, né? Charcot era o médico que tratava de histéricas lá na Salpêtrière, em Paris. E que novos rumos da psiquiatria, da psicanálise da mente humana, né? Estão com a gente entre Zurique e Viena, tá vendo? Paris ficou para trás, como se fosse assim. Saímos assim salvos e ilesos de um primeiro perigo. Em sua última carta, o senhor aborda um número incomum de assuntos de negócios que exigem resposta. O senhor está certo. O negócio vai bem. Resta naturalmente saber se levará 10 anos e se terei condições de esperar mais. A psicanálise, parece que foi assim, um McDonald's que o Freud e o Jung botaram, e queriam saber assim, esse negócio vai dar lucro? Tá? Tem uma perspectiva de um negócio também, né? Assim, atrair paciente. Você falou alguma coisa? Ah, sim, quem quiser falar, levanta a mão. Fala, Clélia. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, no momento que eu estava lendo as cartas, eu observo que nessa dialética entre o Freud e o Jung, ele sempre fala as suas ideias. Então, hoje, a psicanálise, eu não sei se eu vou sair do campo que o senhor está trabalhando, me perdoe se eu não estiver. A psicanálise hoje, ela sofre com essa palavra, as suas ideias? É o que mais tem, né? Todo mundo tem uma ideia, nós estamos falando justamente disso. Porque aí ele como o senhor complementou aí, que ele fala assim, ó, como a psicanálise, a princípio, ela era as ideias e que iria ser usada para um negócio que daria lucro para eles, né? Qualquer pessoa que bota um negócio pensa em ter lucro para si próprio, né? Inclusive, quem faz cursinho de psicanálise, abre um consultório, quer ganhar dinheiro. Ninguém é bonzinho nesse mundo, né, Clélia? A pessoa faz curso de psicanálise para atender o doente e cobrar dele uma fortuna. Sim, o senhor sabe já um pouco de mim, então o senhor sabe que eu penso um pouco já. Não é que eu sei que você pensa assim. Qualquer pessoa que o negócio de psicanálise hoje virou uma doença, né? Tem curso vendendo aos montes. Qualquer pessoa que está vendo outro com problema quer abrir um consultório para ganhar dinheiro. Teve uma pessoa que me falou que fazia um tratamento quântico e eu questionei, mas como assim? Você entende de física? Você estudou física? Deixa. Aí é outra história. Não. Deixa eu fazer o quântico lá. Então, a holandesa vinha lá com a badia, né, para João de Deus penetrar por trás. Aí deixa por conta, né? Cada um faz a sua loucura.
É um Uhum. negócio assim, você está querendo suicidar, quer matar alguém, vai procurar tratar né, de uma maneira que você não faça isso, tá? Nesse ponto, a religião ainda é uma salvação, que é melhor, é menos prejudicial. Você nem tem que pagar o padre. Se houve uma missa, houve uma pregação, acalma o espírito. Então, é até melhor do que, né? Sim. Então, o lado psicológico da gente tem um comprometimento com a realidade. Aí os dois, né, Freud e Jung, continuando, o negócio vai bem. Resta naturalmente saber se levará 10 anos e se terei condições de esperar tanto tempo. Há, sem dúvida, uma tendência ascendente, né? A atividade de nossos adversários não pode deixar de ser estéril, quer dizer, não vai resultar em nada. Cada qual lança seu petardo e apregou a ter me esmagado, esmagar o Freud. Mas isso, porque a carta aqui é do Freud, né? 34. Mas isso é tudo. Aí termina a atividade deles, nossos inimigos. Já os que se juntam a nós, que vêm para o nosso lado, né, são capazes de demonstrar os resultados de seu trabalho, do Sim. Jung, né? Após o que continuam a trabalhar e a demonstrar de novo. Compreensivelmente, cada um de nós trabalha a seu modo e talvez contribua com a sua própria distorção específica para o entendimento da tarefa ainda inconclusa. Distorção específica para o entendimento da tarefa inconclusa. Checkmate, no meio. Então, cada um acrescenta a sua distorção. Nada sabia sobre o tal do Boat, né, Boyd, em Bremen, antes de o senhor se referir a ele. Sobre o livro de Gross, o que mais me interessa é que provém da clínica Gross é um homem muito inteligente, mas, pelo meu gosto, a teoria de mais e observação de menos, ele botou muita coisa da cabeça dele, e não do lado do que ele viu no paciente. A análise que faz é incompleta, não por culpa dele, sem dúvida. O ponto principal, os passos que levariam ao roubo, inquestionavelmente confere, mas a motivação é inadequada. Notou como ele abusa dos superlativos? Sim. Então ele vem dizendo aqui, né? Todo mundo é um arauto de uma nova era, né? Todo mundo é arauto de uma nova era. Nós estávamos na França da Belle Époque, né? Lá em Paris, 1905, 1910, tudo explodindo, a Torre Eiffel bombando, Europa, a Cidade de Luz, Paris, né? Um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, então era o momento do boom europeu. E quem não queria ser arauto de uma nova era, né? Exceto eu, o que já é uma distinção. Nisso, sem dúvida, se refere à vida afetiva normal de G, que é o autor, sobre a qual o senhor me falou. Ele também me lembra um pouco, quando eles querem atacar o inimigo, eles falam de uma vida normal. Ele também me lembra um pouco os antigos egípcios que nunca modificavam seu panteão, mas sobrepunham novos deuses e conceitos ao que já existia. Disso resultando uma confusão incrível. Aqui nós estamos lá no início da invenção da psicologia, que não tinha ainda Pavlov, Skinner, não tinha comportamental, não tinha gestalt terapia, quântica, mais ou menos ainda, não tinha nada disso, né? Era o início onde o teu humano, né? O humano vai ao médico. Uhum. O humano vai ao médico, o médico fazia alguma coisa lá e pronto. Não tinha subjetividade, né? Psicológica. No máximo, tinha religião para acolher o sofrimento humano, endereçar uma reza, né? Uma confissão ao padre. Nós estamos nessa fase aqui, lá em 1907. Bom, aí ele também me lembra um pouco os antigos, os Gross faz Antigos uma, egípcios. Gross faz uma síntese de mim e seus velhos deuses. Wernicke. Wernicke, não sei se alguém já estudou, lembra, sabe disso, né? Wernicke dividia a cabeça, lado esquerdo e direito, né? Tinha um lado da fala, tinha a afasia, etc. Então tinha um mapa cerebral. Sou seguramente um mau juiz de meus colegas a respeito do trabalho de Wernicke em psicologia. Sempre achei que ele nunca teve uma ideia realmente nova, mas apenas estendeu à psicologia, né, a psique humana, o hábito do anatomista. Transferiu para o psicológico a parte anatômica, que tem, qual seja, o de dividir tudo em seções e camadas. Até hoje ninguém conseguiu mapear o cérebro, né?
onde fica a palavra, quer dizer, né, a interpretação, né, onde fica a compreensão da linguagem. Até hoje, o Wernicke chegou a fazer alguma coisa, mas no nível da anatomia. Aqui ele vai perguntar sobre o Gradiva, né, que é o livro que ele escreveu, que é um livro que interpreta, né. Continuando aqui, então, né, o novo desenvolvimento da paciência. Será possível que os melhores livros sejam os que não despertam atenção? Porque o livro dele não despertou atenção. Aqui também é bom lembrar assim. O Freud também não vendeu quase nada do dele no início, né? É bom lembrar assim aqui. Aqui no Brasil, pouco antes do Freud, o Machado de Assis estava lutando muito para mostrar a compreensão da subjetividade através das relações afetivas. Machado de Assis, antes de Freud, tem um livro nosso que está saindo aí agora, né, que analisou todos os contos, assim, as obras. O Machado vinha tentando mostrar como que a relação humana é psicológica, desde o início. A relação humana, ela é psicológica. Totalmente. E se a relação humana é psicológica, né, em todos os contos dele mostra uma nuance, assim, que a pessoa se sente mal devido a uma frase, devido a um comentário, devido a um insucesso qualquer, né. Então, o Machado já estava percebendo bem antes. E, ao mesmo tempo, não existia psicologia. Qualquer doença era sempre tomada como orgânica, né? Logo jogava para o corpo, doença orgânica. Então, aquele desconforto que você tem por uma falta de reconhecimento, que leva a uma doença, não era compreendido no meio médico como uma consequência psicológica sobre a pessoa. Então, Muitas vezes foi ligada a igreja intervia e falava que sempre estava ligada a coisas do demônio, né? Aquelas pessoas estavam possessas, com sessões de esoterismo, né? será possível, então, que os melhores livros sejam os que não despertam atenção? Porque o Freud foi publicar um site chamado Gradiva, onde ele tenta fazer o que o Machado faz. É uma interpretação, né, da subjetividade através das palavras e do relacionamento. Tá? Então tem um ganho com o Freud trazendo para dentro da medicina uma espécie de literatura. E agarrou aqui essa bolinha, deixa eu esperar um pouquinho. Aí vai. O novo desenvolvimento, né, da paciente de demência que encontra no médico e é um esplêndido exemplo de transferência paranoide. A irmã, né, Fraulein Luders, naturalmente, outra não é senão a própria paciente. Li o estudo da sua aluna com grande interesse a respeito pelas formulações dela sobre questões de psicologia individual. Claro está que em tudo noto e refleto o reflexo das suas ideias. Em tudo noto o reflexo das suas ideias. Ideias e de sua serenidade. Acredito, sem dúvida, que a atitude em relação ao examinador, né, é um fator. Então, a atitude em relação ao examinador, né? Aí o Freud começa a suspeitar assim: qual a relação sua com a paciente? E diz: isso é um fator primário já, né? Porque aí entra, então, algum relato que pode ter alguma distorção devido à relação do examinador com a doente. Uhum. Na determinação do conteúdo das reações. Essa seria a melhor maneira de realizar estudo de transferência. Está vendo que interessante? Por simples brincadeira, eu mesmo me examinei, deixando-me reagir às palavras, estímulo, né? Aqui o Freud está zombando do Jung, porque o Jung só trabalha com palavra estímulo, né? Entendi. O Jung não faz, assim, isso que o Freud diz aqui, né? A interpretação da subjetividade numa relação. O Jung era médico ainda, né? Ele lidava com loucos. Então, ele não era um escritor.
Há uma diferença quando é um escritor literário, quando é um intérprete da... Bom, aí vai. Então, estudo de transferência. Por simples brincadeira, eu mesmo me examinei, né, deixando-me reagir às palavras e estímulos que ela emprega no texto. Interessante aqui, tá vendo, Juliana? A própria paciente, né, e ele, o Freud, fazendo um joguinho aqui como se ele... Ô, professor, desculpa Para um interromper aí, pouquinho, vamos ver mas aqui. Ó, veja bem, aqui, Uhum, como a relação é fator primário, né, dela com Jung, uhum. o Freud diz, por simples brincadeira, ó, será que a palavra dela me influencia? Transferência. Por quê? Porque estando diante do Jung, tem uma relação pessoal, né? Mas ele lendo o que o Jung enviou para ele, o Freud, já não tem mais essa relação pessoal. Por simples brincadeira, eu mesmo me examinei, deixando-me reagir às palavras de estímulo que ela emprega no texto. Olha que interessante. A paciente que você relatou falou assim, Jung, você tem um cabelo assim, você devia pentear melhor seu cabelo. Adelmo, você não podia trocar essa camisa, não? Bota um lá atrás, aqui nesse quarto seu, bota uma foto da Mona Lisa. Quer dizer, essa relação pessoal aqui não aparece, porque é um texto, né? Deu muito certo e fui capaz de explicar as mais estranhas respostas. Aqui Freud está fazendo o quê? Esse aqui é um deboche, né? Um deboche. Freud está aqui humilhando o Jung, né? Um erro perturbador foi que, enquanto eu copiava uma palavra, minha reação a ela era afetada pela palavra seguinte. Se não é um deboche, tem alguma coisa estranha aqui, tá? Porque senão ele não está em contato com a paciente, né? Se ela veio sem calcinha, se ela veio mostrando o sutiã, é sacanagem, que sacanagem isso, tá vendo? Tá. Ela veio com um vestido mais curto para eu ver a bunda dela, né? Mas aqui não aparece a bunda dela, né? Nem um batom vermelho, ou nada disso, estou inventando. Mas assim, um erro perturbador foi que enquanto eu copiava uma palavra, minha reação a essa palavra era afetada pela palavra seguinte. Reagi a Buch, que é livro, né? Por exemplo, ele vai citando, ó. Naturalmente, então me ficou claro. Parece putaria isso aqui, né, Juliana? Frosch havia codeterminado minha reação a Bush. Aí ele fala assim, por 6 longas semanas o sapo esteve doente, mas agora ele fuma decididamente. Aí ele recorre, faz um desvio, né? Citando um poeta. Passei ontem meu primeiro bom dia após várias... Quer dizer, a relação dos dois médicos também tem muito esse tipo de ironia, assim, que não é uma coisa objetiva, tá? Uma linguagem assim, comercial, né? Cadê um quilo de arroz? Está na mesa? Tá. Um quilo de feijão, quanto é que custa? R$ 10. Não é uma relação objetiva. Parece Então, que ele está jogando com os mesmos dados que o Jung joga para cima dele, né? por aí. O Jung manda um relato, aí o Freud devolve para o Jung um relato, relatando o relato e zombando desse relatório que ele pegou do paciente, porque o que o Jung faz no estudo da transferência, né, que ele insiste muito, que é bom para o louco, né? É bom para o doido, né? Tá? O cara que está fora da realidade é ótimo. Nós estamos lidando com dois tipos de médico aqui, né? Um está dentro de um ambiente psiquiátrico. Se ele perguntar, isso é uma banana? E com isso, né, a pessoa que está fora da realidade desenhar alguma coisa, ele vai conseguindo recompor. Não precisa dar um choque elétrico, nem nada assim, violento. Isso é lá no hospital psiquiátrico, mas ao mesmo tempo nós estamos conversando com gente que, igual nós aqui nesse grupo, né? Onde a gente sabe que as palavras têm um sentido, né? Como se o ser humano é complexo, quase tudo pode ser válido, né?
Bom, então ele termina aqui com uma... Mas Olha só, aí, no caso, eu acho que ele não tá, ele tá quase que dizendo assim, não é que quase tudo possa ser válido, mas meio que tentando ponderar Jung que ele está fazendo observações que não competem à situação, né? Compete a situação lá do meio psiquiátrico dele. não, porque ele falou de uma paciente de demência precoce, ó. Quer dizer, lá do lado da psiquiatria, é uma... Bom, Juliana, vamos começar assim. Você já conversou com um doido alguma vez na vida? É assim, né? Tem um que conversa com um doido lá no né, manicômio e o Freud está aqui na cidade. Aí traz o relato de um mundo para outro mundo. Um paciente de demência que ele trouxe, né? Então, o Freud cita uma frase da loucura aqui, tá vendo? Por 6 longas semanas, o sapo esteve doente, tá vendo? O sapo. Mas agora ele fuma decididamente. Ah, que bonito. O Freud escapole aqui por uma vertente literária, né? Tem um sapo aqui, que é uma histérica, né? Uma paciente de demência precoce. Estava doente. Agora ela fuma lindamente, né? Você nunca fumou, não, Juliana? Para tirar um pouco o estresse, tá vendo? O sapo estava doente, agora ele está fumando. Melhorou, né? Aí, a cada passo ele vai tendo a convicção de que o método que começa lá com a Ana O e depois vai com a M. Não, aí você ele... viajou muito. Vamos ficar pendurado aqui, senão a gente sai do texto, tá? Fica no texto aqui, Viajei. senão você começa aí. Você está parecendo que está. Daqui a pouco você tem que mandar você conversar com o Jung, tá? Paciente manicomial aqui no grupo, né? Não, eu gosto do Você Freud. saiu de manicômio alguma vez? Você esteve internada? Não, eu tô em um já. A psicanálise é um manicômio. Ah, bom. Porque aqui ele está o seguinte, ó, ele está derivando uma ligação entre a loucura através do dizer literário, né? Vocês Sim, logo professor, mas é semanas, através que o essa mulher sapo, né? falou que ela conseguiu se Não, livrar calma, Clélia. do peso. Por 6 longas semanas, o sapo esteve doente. Lá no Professor manicômio de Freud. Jung, né? Mas agora ele está fumando livremente. Não sei se você entendeu essa metáfora, né? Aqui nós vamos ficar no texto, tá bom, Clélia? Tentar segurar o chifre assim, do texto, tá? Não solta do texto, não, senão você vai lá para. Você vai lá para como é que chama? Quântica, né? Daqui a pouco você começa a botar quântica aqui no meio. Misericórdia, santíssimo. Então vamos ficar só no texto. Passei ontem meu primeiro bom dia após várias semanas de. Então ele saiu, né? Aí terminou, deu um arremate no Jung dessa maneira aqui, tá vendo, Juliana? Que interessante. Como é que ele deu um cala-boca no Jung? É uma forma dele também dar um fora num paciente quando está no consultório. Quer dizer, um consultório chega, o paciente falando aquela desgraça toda, aí ele cita um dizer poético e fala assim: volta semana que vem. Por 6 longas semanas, o sapo esteve doente. Mas agora ele fuma decididamente. Por gentileza, semana que vem a senhora volta. O sapo não tinha brisa. Então, ele dá um fora no paciente, Jung, né? E vai para frente agora de outra maneira. Quer ver? Passei ontem meu primeiro, tá. Aí fala do Klepper, né? Quanto à revista, estamos então combinados. A decisão sobre a data vai. Estão escrevendo pretende escrever uma revista onde vão botar os casos clínicos, né? Para ganhar dinheiro também, né? Segue pelo correio outro breve trabalho meu, um folhetim que um colega de Hamburgo me forçou a fazer. O folhetim está aqui, é o número 7. Sexual Enlightenment of the Children. Uma carta aberta para, né, pediram a ele assim: Freud, você podia escrever? Ele escreveu e mandou. Ele falou aqui: um colega de Hamburgo me forçou a escrever. Submeta-o, por favor, ao seu crivo, leia, vou publicar ou não. Pelo que me adianta, deduzo que o senhor andará muito ocupado durante os próximos meses que ainda verão. O número de alunos que o procurou é respeitável e as experiências, aqui, as experiências de associação, tá vendo? Aparece toda hora, né? Sim. Propicia um excelente meio de manter os jovens ativos. Espero ansiosamente que, a 14 do mês em curso, eu me transforme num viajante desimpedido, porque vai terminar o ano, né? Vai entrar de férias, dia 14 de julho, né? Uhum. Aí ele vai para frente, né? Essa parte aqui meio descritiva, né? Quem leu.
Aqui ele fala assim, acho que realmente mereço passar algum tempo com o mínimo de coisa na cabeça, ele quer esvaziar a mente um pouco, né? Luxo que outros se permitem depois de menos trabalho, estava trabalhando muito, até que eu esteja refeito, portanto, não espere de mim uma só palavra inteligente, né? Agora eu vou virar burro, né? Vou ficar aí fumando e passeando, andando a cavalo, essas coisas comuns do ser humano. A despeito disso, tenho um vislumbre de uma ideia que para um estudo sobre o problema epistemológico do inconsciente. Então ele fala aqui, né, da histeria, etc. Aí vai o Jung agora, 435. Lá em Burgos, 6 de julho, né, de 1907. Claro, professor Freud, importa-se que o aborreça com algumas experiências pessoais? Gostaria de contar-lhe um fato instrutivo, algo que me aconteceu em Paris. Lá conheci uma mulher germano-americana que me causou uma impressão muito boa, a senhora T. Essa senhora T vai ser um caso sério aqui, tá? De mais ou menos uns 35 anos, né? Estivemos juntos numa festa, ele e Jung, né? Ela e Jung. E a dona Emma Jung não tinha ido, não sei se tinha ido. Será que ela foi? Por algumas horas. Linda Delante. E falamos de paisagens e outros assuntos importantes. Serviram a ele e a ela um café. Ela recusou, dizendo-se incapaz de tolerar uma bebida pura. Só um gole já a levava a se sentir mal na manhã seguinte. Aí o Jung vai fazer um diagnóstico. Lá com a paciente tomando café na loja, né, na cafeteria. Adiantei-lhe que isso era um sintoma nervoso. Minha senhora, se a senhora toma um copo de café e passa mal numa semana, a senhora deve estar com algum sintoma nervoso. Talvez apenas em casa o café lhe parecesse intragável, e não na cafeteria, na companhia dele, né? Ela, de certo, o saberia apreciar muito bem estando em outras circunstâncias. Bastou que essa frase infeliz, aqui entra o jogo de linguagem, tá? Isso é Machado de Assis agora, né? Isso, bastou que essa frase Isso é Machado de Assis, que é assim, eu tô aqui com a Cléria, eu falei assim, Cléria, ó, em outras circunstâncias, eu vou conversar diferente com você. Aí ela pensa assim, nossa, ele está querendo ser meu, né, me conquistar. Iria muito bem em outras circunstâncias. Bastou que essa frase infeliz me escapasse para que eu me sentisse completamente embaraçado. Ao mesmo tempo que ele falou também assim, né? Será que foi de propósito? Ou escapuliu? Embaraçado. Mas logo descobri que, por sorte, não foi notada, né? Não foi Ele supõe que não foi notada, né? Uhum. Deixa eu perguntar aqui, loucos por literatura, deixa eu ver. Você acha que ela notou ou não, hein? Loucos por literatura, ato falho, né? É, ato falho. Você acha que ela notou ou não? Ela notou. Que bom que Freud se colocou como seu objeto de estudo, né? Claro que ela notou, só que ela era uma dama, né? Ela tinha que agir de acordo. Calma, Cléria, calma. Figurino. Calma, Cléria, vamos ver se é a opinião, né? Não sei se o professor Cristóvão está acompanhando, que também tem muito da subjetividade, né, que trabalha com isso, né? Vou deixar questões aqui para os colegas também. Sim, a mulher estou sempre... acompanhando. Está acompanhando? Sim. Professor Cristóvão, você acha que aqui... Como? Quando Jung fala com a senhora, tomando um cafezinho, que ela diz, né, histérica, né, para fazer charme, chamar atenção, ela fala assim, olha, café, eu vou te falar uma coisa. O café, assim, aqui, eu fico assim meio nervosa, né? Aí ele fala em outras circunstâncias, mas aí ele fala assim, bastou que essa frase infeliz me escapasse para que eu me sentisse embaraçado. Mas logo eu descobri que, por sorte, não foi notada por ela. Tem um jogo de sedução aqui, tá vendo? Claro. Ela tá fazendo um charme para ele, né? É. E ele caiu na armadilha dela, né? Tá entrando, é. Entrou por trás. Perfeito. Então ele está entrando no envolvimento. Tá entrando no jogo. Entrando no jogo, é. Não foi nada por ela. É.
Devo observar que não sabia absolutamente nada sobre a vida da senhora em questão, né? Você está em Paris num café, passeando na Torre Eiffel, né? Lá foi inaugurada 10 anos antes, 1895. Leva uma senhora para um café. Falam em outras circunstâncias, talvez a senhora ia adorar. Devo observar que não sabia nada sobre a vida da senhora. Não era, né? Não era paciente dele. Logo depois, outra senhora sugeriu que cada um de nós dissesse o número. Aí apareceu uma outra aqui. Olha que interessante. Vai se tornando aqui. Você está acompanhando, Valtair? Bom, vamos tentar ver se a gente traz os colegas para o comentário. O Cristóvão fez um comentário fantástico, muito bom. É bom a gente saber também um retorno, né? Das pessoas que estão acompanhando, para não ficar um monólogo, né? Aqui apareceu agora, nesse romance aqui de 2, vai entrar mais um, né? E é uma carta do Jung, né? Estou acompanhando, Adelmo. Valeu, Valtair. Então, Me parece aí também que ele fez um comentário solto, né? Em outras circunstâncias, ele está falando para Freud, né? Como um pensamento solto. Em outras circunstâncias, talvez seria diferente. Mas ele está conversando com ela, né? Porque ele fala assim, Não, bastou que essa frase infeliz me escapasse para que eu me sentisse completamente embaraçado diante da dama, né? sim, aí ele faz uma pausa. Se fosse na fala comum, ele faria uma pausa e talvez estaria se dirigindo a Freud. Em outras circunstâncias, né? No Pode ser sentido também, de verdade, pode ser. Pode ser que a frase se dirigisse a Freud, não a dama na mesa, né? no sentido de que ela é uma mulher atraente, em outras circunstâncias, talvez teria algo diferente para explorar. Entendi. É porque essa frase infeliz, ele está falando para o Freud, não é para ela, é verdade. Ele sentiu por dentro e escreveu para Freud. Eu falei uma frase infeliz. Logo depois, outra senhora sugeriu que cada um de nós dissesse um número, números esses que teriam sempre um significado. A senhora T disse 3. Uma conhecida dela então exclamou, só pode ser você, o marido e o cachorro. Porque o casal não tem filho, né? A senhora T retrucou, não, eu estava pensando que as coisas boas vêm sempre 3 a 3. Então, eliminou a presença do animal como companhia. Então, que terceiro seria esse? Isso me fez compreender que seu casamento era infecundo, ou seja, não havia relações sexuais, né? A senhora T tinha caído em silêncio, mas bruscamente me disse que, com uma ponta de melancolia na voz, em meus sonhos, meu pai sempre aparece numa transfiguração mágica. Microfone, Adelmo. Ok. Vinha saber que o pai dela é médico. Alguns dias depois, apesar dos meus protestos, ela me deu uma gravura maravilhosa. Sapiente Sati. Expressão latina para o sábio é suficiente. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, ela deu uma gravura ao Jung indiretamente. Coisa de mulher, né? Você dá uma frase indireta, uma gravura, né? Sapiente Sati. Minha mulher, que não é nada boba, disse recentemente, vou escrever um manual psicoterapêutico para cavalheiros. Está vendo a mulher dele, Jung, a Emma Jung? Uhum. Então, se o seu marido tem um comércio que atende clientes que vão comprar e que depois reclamam que não pode pagar, que pode pagar de outras maneiras, a esposa podia escrever assim, um manual psicoterapêutico para o comerciante. Né? Quer dizer, a própria esposa falou assim, eu vou te ensinar como é que se atende uma mulher. Porque você não sabe atender mulheres, né? A mulher vem comprar e você começa a pensar outras coisas. Aqui vou lembrar um detalhe, tá?
Os pesquisadores localizaram essa senhora T, é um desvio, né? Quem faz doutorado vive para pesquisar esse material, né? Um poema aqui na verdade, vai entrar aqui agora no poema, né? Vai dizer assim: uma paciente histérica contou-me que não lhe saía da cabeça um verso de um poema de Lermontov. E o poema se refere a um prisioneiro, cuja única companhia é um pássaro preso, engaiolado. E o poema é esse aqui. Em qualquer outro país, mantenho um costume antigo na minha terra natal. Dou liberdade a um pássaro de primavera em radioso dia. Uma estudante de doutorado, né, fez esse recorte. Uma paciente histérica recitou-me um poema sobre um prisioneiro que abriu a gaiola e deixou seu amado passarinho voar para fora. Ela admite que atualmente o seu maior desejo é ter um filho meu, a paciente, que preencheria seus desejos impreenchíveis. Essa paciente é Sabine Spiorain. O Jung atendia uma senhora, né, que em 1911, daqui a pouco, mais na frente, vai aparecer nas cartas mais adiante, quando a dona Emma Jung entra em contato com Freud. Essa Sabine Spiorain, que era uma paciente internada lá no Burgose, depois se tornou psicanalista, ela, quando se teve alta e saiu da loucura, né? Enquanto era atendida pelo Jung, ela também ia para a cama com ele, vamos falar logo assim, né? Quando ela fica melhor, ela sai apavorada e procura o Freud. Lá em 1911, 1912, ela aparece em Viena, faz parte da equipe do Freud, de pesquisadores da subjetividade, né? Aí que o Freud vai descobrir que o Jung, o Ferenc, estavam levando os pacientes para a cama, igual o João de Deus fazia aqui. Então, a Sabine Spiorain, numa indireta aqui, né? Queria que, dizendo então que o passarinho estava saindo da gaiola. Uma só vontade anima esse prisioneiro, em algum momento da vida, como feito mais nobre, conceder liberdade. Porque quem viu esses dias, eu vi um comentário aqui, assim, método perigoso, né? Disputa de Freud com Jung, tem que ver esse filme. Eu não gosto de ver filme porque influencia. A gente vem ler aqui como era naquele momento. Os filmes começam a distorcer, enfiam um monte de coisa. O fato é que, então, aparece aqui a mulher querendo que o passarinho saísse da gaiola. Abre, então, a gaiola e deixa escapar o pássaro a que tanto se apega, porque a relação dela com o marido, como diz aqui, né? O casamento é infecundo. Tá? Abre, então, a gaiola e deixa escapar o pássaro que tanto se apega. Já a paciente sabe qual é a maior vontade que ela tem? Nesse rolo aqui, o Freud não estava entendendo nada, né? Ele só veio entender depois, quando a Sabine Spiorain apareceu lá em Viena, dizendo, e o Freud ficou apavorado. Então ele escreveu: recomendações aos médicos que exercem psicanálise. Não deve levar o paciente para a cama. Tá? Então nós estamos no meio do caminho da invenção da psicanálise ainda. Quer dizer, o médico também aproveitava certos namoros de consultório, né? E chamou o método perigoso. Continuando aqui, né? Uma vez em minha vida eu gostaria de ajudar alguém a atingir a liberdade perfeita através do tratamento psicanalítico. Parece... Juliana, o que parece isso aqui? Já a paciente sabe qual é a maior vontade que ela tem? A vontade que ela tem é: uma vez em minha vida eu gostaria de ajudar alguém a atingir a liberdade perfeita através do tratamento psicanalítico. E ela veio a fazer isso depois. A Sabrina se tornou psicanalista, né? Já a paciente sabe qual é a vontade que ela tem? De salvar os doentes. Ajudar alguém a atingir a liberdade através, né? Em sonhos ela se condensa comigo, né? Admite que de fato a maior vontade que tem é ter um filho meu, que lhe realizasse todos os próprios desejos irrealizáveis.
Para tanto, naturalmente, primeiro eu teria de deixar o pássaro escapar. Em alemão suíço, dizemos assim: seu passarinho já cantou? Isso aí é um perigo, viu? É um perigo o desejo do analista. Você acha, né, Leila? Sim, Mas muito aqui É quem tá escrevendo é o Jung, né? Veja só, o Jung escreveu isso para o Freud devia ler isso aqui e falar assim: meu Deus do céu, eu estou conversando com um médico doido, olha só o que ele fala. Se bem que ele lida com paciente assim, lá dentro do manicômio, né? Quer dizer, o Jung, os seus pacientes falam essas coisas com você porque comigo não fala isso, não. Seu É passarinho porque parece que existe um diálogo intencional entre ele e ela, né? Porque quem? para ela, entre Jung e a senhora T, porque para ela dizer que o desejo dela é curar através do tratamento psicanalítico é algo meio absurdo, se não veio do nada, né? Veio da cabeça dele primeiramente. Em sonhos ela se condensa comigo, gruda, né? A maior vontade dela é ter um filho meu. O filho dele com ela seria ela se tornar alguém que faça igual a ele para tratar doentes, ao mesmo tempo também ir para a cama com ele, assim, me ensina lá na cama. É uma loucura isso aqui, né? Imagina o Freud lendo isso e falando assim, rapaz, esses meus aprendizes, assim, porque o Freud tinha 55 anos, o Jung tinha 35, estava aprendendo ainda. Eles estão entendendo psicanálise e essas coisas, esse nível, né, essa baixaria. Será que era baixaria? Seu passarinho já cantou? Quer dizer, Jung, eu nunca conversei assim com um paciente meu. Aqui no meu consultório, nenhuma senhora que veio aqui me perguntou se meu passarinho cantou. Ô, Freud, seu passarinho cantou alguma vez? Eu nunca escutei essa pergunta. Dá Então, a entender também que ele está querendo dar um puxãozinho de orelha. Tipo assim, se os seus pacientes conversam assim com você, não esse é, entender. é, Talvez seja estímulo seu, alguma é. coisa nesse sentido. Perfeito, falta aí, Isso, é perfeito. isso Alguma coisa da aí, a transferência, ele está intencionalidade deixando, de Jung. o Jung está deixando vazar alguma coisa que a paciente tem a liberdade de falar isso com ele, Exatamente. né? E qual a forma que vai encontrar isso, professor, se envolver nesse tempo Não, que eles não vamos tinham lendo aqui. técnica? Clério, não pergunta a mim, vê as observações da Juliana, porque a gente divide a responsabilidade da interpretação, né? Tem o professor Cristóvão, aqui tem o Valtair, tem a Juliana, tem mais gente ajudando a interpretar, tem a Leila, quer dizer. Agora o Valtair entrou colaborando, dizendo, é alguma abertura que o Jung deu a ela para ela falar isso, porque o Freud não dava essa concessão, né? Eu não vou dar essa concessão a alguém que vem no meu consultório. Seu Adelmo, você não quer deixar o seu passarinho sair, não? Alguma coisa eu deixei aberta para me falar isso, né? Em sonhos, ela se... Freud, aqui a paciente, ela quer, né? Ter um filho meu. Então ela está muito encantada com Jung, e Jung, com o novo método na mão, não está sabendo direcionar esse método, né? Empregar o método da cura pelo amor de transferência, né? Por isso que é um método perigoso. Ah, não, já matei a charada dessa coisa toda aí. Ele se envolvia com elas porque, transando com elas, elas iam falar. Elas iam se Calma, sentir Cléria, amadas. calma. Falou. Um encadeamento Em outras interessante. em outras palavras, ela está pedindo ele para guardar o passarinho na gaiola dela. E Por assim aí. ele consegue o que ele consegue com que elas falem. Elas vão falar assim. Olha o delírio, olha o delírio. Vamos com calma. Aqui nós estamos na invenção do método. Quer dizer, o Freud está percebendo. Então, professor. O Freud está percebendo que Jung não conhece nada disso. A Eu Leila falei abriu que ia ler o trem. Calma, Eu li. Clélia, por favor, calma um pouquinho. A Leila abriu um consultório. Aí chega um paciente, um milionário lá, um homem rico. Ela começa a ver no paciente dela, já não é mais um paciente, é uma possibilidade de um casamento. Credo. Aí, não é psicanálise isso, né? Não. Aí deixou de ser psicanálise. Você não vai ali, o paciente chegou, um homem rico, milionário, sei lá o que mais, enfim, ou lindo, aí estou variando aqui para poder criar o clima, né? Chegou, comecei a ficar interessada no paciente.
pô, que peito lindo, né? Lourinha. Aí eu começo a dar um atendimento diferente, né? Isso aí. Então é isso aí, né, Luciane? Você tem um divã, sugere, né? Mulher deitada no divã. Dá a entender que ele tinha um envolvimento um pouco mais afetivo com essa paciente em específico. E Sim, ele Parece, estava... e volta aí, parece que o Jung, tá, e o Ferenczi também. Depois o Freud foi escrever um artigo sobre a transferência e a contra-transferência. O Jung e também o Ferenczi. No livro sobre a filosofia do narcisismo, tem um capítulo que tem a Elma Pasdo e a mãe dela, e a filha, Gisela, a mãe a Gisela e a filha Elma. O Ferenczi, lá em Budapeste, na Bulgária, atendia a senhora Gisela Pasdos. Levava para a cama. Daí a pouco, ela perguntou assim, Ferenczi, você atende minha filha também? Manda ela vir, se ela está bem, precisa de ajuda. Aí foi a filha. Daí a pouco, o Ferenczi estava levando a filha, que é uma mãe há 45 anos, a filha 22. Aí o Ferenczi começa a querer casar com a Elma. Antes de fazer isso, ele fala assim, Elma, vou perguntar a você uma coisa. Você vai lá e faz um tratamento com o Freud, porque se você se tratar com o Freud, você vai dizer a ele, eu quero que o Freud saiba se esse amor que você tem por mim é amor de esposa, é amor genuíno, ou se você está iludida. Quando ela foi conversar com o Freud começou a questionar um monte de coisa que não tinha nada a ver com o namoro com um psicanalista médico, né? Quando ela voltou para falar com o Ferenczi, que ela deu um fora nele, né? O Ferenczi ainda ficou com raiva do Freud. Ô, Freud, você fez ela se desapaixonar de mim. Quer dizer, tinha então alguns médicos, não somente Jung, volta aí, que também se aproveitavam um pouco da posição de analista, tá? E da carência afetiva do paciente, da mulher, né? E aproveitava e fazia insinuações que a holandesa vinha da Alemanha, né? Até essa mesma coisa de sempre. Aconteceu agora, né? Ou Toma até se avião na deixava, Holanda, fala, hã? ou até se deixava se afetar pelas contra-transferências, né? É, Então, mas é interessante essa questão, Adelmo, porque nessa época aí, nesse período, os médicos, eles não faziam análise, tá? Eles não faziam, Freud não fez análise, Jung não fazia, nessa época não fazia análise, então eles estavam iniciando o processo, né, o é. método, eles não sabiam ainda o que estava se produzindo desses estudos, então eles não faziam análise. Por que a análise é importante? E aí, voltando àquela questão que você falou no começo dos estudos sobre os cursos de psicanálise, né? Um curso de psicanálise não forma um analista. O que forma um analista, o que é o divã, é a sua própria análise. Ele se torna, né, a autoanálise que vai formar um analista, que vai produzir um analista, um sujeito suposto saber, como vai dizer Lacan. Então é isso. Nessa época aí, eles não faziam análise, estava tudo misturado, eles estavam ainda descobrindo as coisas. Então, a gente precisa levar em conta essas questões para poder a gente entender por que estava acontecendo isso. Agora, também uma coisa, né, Clélia? Ô, Aleira, veja bem. Você tem razão em falar isso. Quer dizer, o Freud nunca fez análise. Agora, veja bem. Pensa bem a seguinte situação, Leila. Mesmo que você nunca fez análise, né? Você tem uma loja. Comerciante que vende roupa, calçado, ou o que seja. Começa a diferenciar quando você vê um interesse diferente da mercadoria, entende? Quer dizer, o Freud nunca se enganou com relação a isso. Pelo que consta, ele mantinha como médico a postura de médico, não, senhora. Quer dizer, ele tinha a esposa dele, lá as filhas dele, a família dele. Ele não estava interessado em um caso de amor fortuito. Então é importante também, assim, o discernimento, ele existe, né? É o contrário que é, assim, A ética.
A ética. A ética é justamente o contrário, é que é de absurdo. Quer dizer, como é que alguém se envolve com o paciente, né? A minha moça vai no consultório, começa a tirar a calcinha, eu falo assim, minha senhora, por que a senhora está tirando a roupa? Eu tenho que perguntar isso a ela. Eu dei brecha? Quer dizer, eu que estimulei isso? Ah, isso, Adelma, achei que, né? Quer dizer, tá vendo? Então, não é bem assim. A questão, acho que a ética aí, o mau caráter, né, não tem análise que resolve. O fato é o seguinte, o Jung, né, estava se lambuzando um pouco esse método, né? Não faz muito pedir sua opinião sobre uma paciente histérica que nunca consegue terminar o café, como eu, o senhor, deduziu uma analogia excrementícia. Evidencia-se agora, talvez porque o Jung estivesse lidando com gente assim muito já do outro lado do mundo, né? Ele não conseguia discernir também, né? Não sei, eu não sei. Como é que eu vou dizer, né? Porque veja só esse caso aqui, né? Evidencia-se agora que até os 6 anos, interrogação, ela sofreu de um prolapso anal que às vezes se manifestava mesmo sem evacuação, né? E sempre tinha de ser reposto no lugar pela mãe. Mais tarde, um prurido no ânus que a paciente remediava sentando-se com o traseiro nu no fogão. Também aquecendo o traseiro que ela alivia as atuais dores histéricas. Embora essas dores se localizem nos quadris e na perna esquerda. As parestesias anais perduraram até quase os 30 anos. Para tentar aliviá-las posteriormente, metia-se na cama da irmã e se esquentava contra ela. Durante a análise, lá no, né, internado no Burgos, então, a paciente que deve ter descambado para a loucura, né? Tive a sensação voltada para o caso do ânus, quando a paciente me disse que era preciso alguém ouvir-lhe a parte inferior das costas. Havia um rangido muito estranho nos ossos. Tá? Aos 20 anos, teve um grave ataque de diarreia. A mãe quis chamar o médico, mas ela caiu no estado de excitação nervosa, negando-se a ser examinada porque temia que o doutor lhe visse o ânus. Olha só o tipo de paciente que o Jung atende, né? É nesse contexto que ele está misturando, então, uma coisa a outra, né? Gente com psiquismo tá degradado já, né? Perdeu a noção de realidade, está com a mente conturbada demais. A gente conhece pessoas assim, né? Agora um pouco de misticismo histórico, agora ele muda o tom, né? Viena produziu 3 reformadores médicos antropológicos. Primeiro foi o Mesmer, que fez o banho de imantado lá no bacia de água, né, magnetizada, o Gall, que fez o mapa do cérebro, e o Freud. Mesmer e Gall sentiram-se oprimidos em Viena. Freud, em sintonia com a sua época, não foi reconhecido. Então, Freud não é reconhecido, né? Quem vai levar o reconhecimento de Freud para fora é o Jung. Mesmer e Gall mudaram-se então para Paris. As ideias de Mesmer permanecem confinadas em Paris até que Lavater... Aqui o Jung está comparando Freud. Está vendo a loucura dele? Ele não tem muito limite, né? Ah? Aqui continuando, né? O reconhecimento clínico para Freud, quer dizer, o Freud tinha como parceiro um médico psiquiátrico também assim meio, né? O Freud tinha como parceiro assim alguém com quem ele compartilhava. Primeiramente era o Fliess, que tem um livro de cartas antes desse, que também era outro, né? Que não entende muita coisa de subjetividade, né? E se você for um médico, assim, aqui você está dormindo mal, você tem relações sexuais difíceis com o marido, você não está tendo prazer, ou sua vida você está, assim, muito aborrecida, você vai conversar com o médico aqui hoje, ele não entende nada, né? É com esse tipo de gente que o Freud conversava. Jung não tem aquela sensibilidade, assim, né? Porque ele sai falando aqui, igualando o Freud com essa gente, ó. Aí continua, o reconhecimento clínico para Freud começou em Zurique. Lá,
no hospital que o Jung adotou o livro de Freud, né, para interpretações e tal. Então, o Freud somente trabalhava sozinho, né? Ele começou a ter um método aplicado fora através do Jung, quer dizer, né? O reconhecimento da aplicação prática da sua teoria foi comigo aqui em Zurique. Primeira vez, então, que alguém aplica o seu método que não é o Freud. O primeiro hospício alemão a reconhecer Freud foi Bremen. À exceção de Delbruck, o único assistente alemão no Burgose, tanto quanto eu sei, é o Dr. Abraham. Então, começou a aparecer gente que vai aplicar o método Freud. Veio para Berlim, para aqui de Berlim, veio da Alemanha, de Berlim, para aqui, para a Suíça, e não mantém relações com Delbruck. Dirá, sem dúvida, o senhor que pensar por analogias, fazer essa analogia, né, com Mesmer, Lavater, etc., tão bem proposto por seu método, dá poucos frutos, porque não deve fazer isso, né? Cada caso é único, né? Mas achei graça nisso. A demência precoce, por enquanto, entra em repouso forçado. O serviço militar me obriga a partir por 3 semanas, a partir de 14 de julho, e vai viajar. Ele vai embora, né? Carta 36. Freud que escreve. Terminou, né? Mais um ano de trabalho, né? Férias e tal. Aí ele disse que vai para o Hotel do Lac. Aí o Freud volta aquele negócio que a gente está lendo nas cartas adolescentes, que é assim, ele não consegue ficar sem se comunicar. Não gostaria de ficar esse tempo todo sem notícias suas. Não estarei de volta antes do fim de setembro, pois suas cartas já se tornaram uma necessidade. Isso aqui o Freud escreveu quando tinha 16 anos para o Eduardo. As suas cartas me fazem falta. Eu preciso me comunicar, né? Como disse aqui, Loucos por Literatura, é uma carência do Freud. Tem que comunicar as coisas que ele está fazendo. Tá? Assim como a gente quer também, né, falar essas coisas mais da intimidade, né? Hei de assim mantê-lo a par de minhas andanças. Quando o senhor estiver lendo sua conferência em Amsterdã, espero estar em Sicília. A despeito de todas as distrações, uma parte do meu pensamento estará voltada para Amsterdã. Espero que o senhor conquiste o reconhecimento que deseja e merece. Para mim também isso significa muito. Uma busca do reconhecimento, né? Já me correspondo com o Dr. Abraham, né? Aí eu, aqui atrás, né? Biblioteca. Eu até esqueci de pensar em trazer esse livro aqui do Abraham. O Freud, depois, ele vai ter um bando de médicos de um nível muito mais elevado, né? O Abraham, Ernest Jones, vai mencionar o Jones daqui a pouco, vai entrar o Ferenczi, um monte de gente de um nível melhor, da subjetividade, né? Nem todo mundo aqui é Machado de Assis para entender assim da mulher, do ser humano, né? São poucos os seres humanos que são assim, né? Tenho todos os motivos de estar profundamente interessado no trabalho que faz o Abraham. Que tal é ele? A carta e o artigo dele, do Abraham, né, predispuseram-me muito a favor dele. Conto, ou a seu favor, pode ser do Jung. Conto receber um dia desses o manuscrito de seu primo Hicklin, que era um psiquiatra. Parece-me ter encontrado uma mina de homens, singularmente delicados e capazes. Ou será que deixo a satisfação pessoal toldar meu julgamento? Olha a pergunta do Freud. Diferente do Jung, né? O Freud sempre se faz a si mesmo perguntas autoanalíticas, né? Será que eu estou, né, me deixando enganar por essas hipóteses? Ainda hoje recebi a carta de um estudante de Lausanne que deseja falar sobre minha obra numa reunião científica na casa de um docente em Terenburg. Então vai. Quem fala agora é Jung, né? 2 de agosto. Em 6 de julho tinha dito que ia ficar 3 semanas. Então passou 3 semanas, tá vendo? 6 de julho até 12 de agosto. Avançou aqui um mês, né? Um mês e pouco. Então, o Jung tinha ido ficar no serviço do exército, aqui tá, né? Perdoe-me o longo silêncio. As 3 semanas de serviço militar,
o médico psiquiatra tinha que fazer treinamento no Exército. Não me deixaram só o momento livre. Ficávamos em ação das 5 da manhã às 8 da noite, e depois disso um cansaço de cão me dominava sempre. Quando voltei, problemas aos montes me esperavam na clínica e ainda por cima o diretor da clínica, né, o Broiler, e o primeiro assistente está de férias. Ficou tudo na mão dele, nem assim eu tenho um trabalho de sobra para me manter ocupado. Para completar, o secretariado do Congresso de Amsterdã passou-me a exigir meu manuscrito, que por sinal não existia ainda. Vai ter um congresso daqui a pouco em Amsterdã, onde vão reunir todos os médicos da cabeça, tá? Aqui é interessante, Leila. Era um momento na Europa em que faziam os congressos, né, para discutir, assim, como é que nós vamos fazer com os pacientes. Então, vai ter um congresso médico em Amsterdã, vai começar a comentar sobre isso, e lá nesse congresso vai ter muito burburinho sobre o tal do Freud. Vai ter muita conversação assim. O Freud, eu escutei falar que em Viena tem um tal de Freud, quer dizer, tem gente do mundo inteiro, tem lá de Londres, vai ter o Jones, né? Um congresso na Europa, em Amsterdã, para falar da mente humana. Como é que tá as novas descobertas? E ele, então, que tinha que enviar um artigo, né, um manuscrito, que, por sinal, não existia, nem escreveu ainda. Tive de me lançar de corpo e alma no preparo da minha experiência. É um osso duro de roer. Imagina só, o cara todo ocupado, né? Vai servir o exército, vai ajudar aqui, a diretora da clínica tem que mandar um artigo científico para um congresso de pesquisadores, né? A proeza mais difícil é eles tiveram a riqueza de suas ideias, condensar a essência e finalmente realizar esse truque de perfeito mágico, que é produzir algo homogêneo, um artigo bem escrito, né? Parece-me quase impossível diluir o produto de modo a torná-lo mais ou menos saboroso para a ignorância do público. Escrever algo que convence, né? Alguma loucura. Trabalho ainda, agora na última consideração das suas ideias, a introdução detalhada da sexualidade na psicologia da histeria. Que era a briga de Freud, né? Questão sexual que faz a pessoa ter problemas. De quando em quando, no mais profundo desespero, penso em desistir. E podia desistir, né? Voltar para o método antigo, né? Mas acabo por me consolar com a ideia de que, seja como for, nada disso será entendido por 99% do público, né? Vou escrever qualquer coisa, ninguém vai entender mesmo. O que me permite dizer o que bem queira nessa parte da palestra. De qualquer maneira, quer dizer, ele vai escrever um artigo de associação de palavras para apresentar num congresso e nem todo mundo entende. De qualquer maneira, não serei compreendido. Tudo bem, tudo assim se reduz a uma demonstração, uma confirmação do fato de, no ano de 1907, alguém ter dito oficialmente, num congresso internacional, alguma coisa positiva sobre a teoria da histeria de Freud. Resumindo, é isso. Vai ficar nos anais, é isso, né? Nos anais médicos para o futuro, ficaria essa nota aí. Lá em Amsterdã, em 1907, apareceu um tal de Jung falando: convenço-me cada vez mais que o senhor está certo quando atribui apenas à má vontade a recusa à compreensão. Eles não querem compreender devido à má vontade. Descobre-se tanta coisa a respeito. A América se manifesta, e vai. Quer dizer, é nesse contexto que estavam inventando a psicanálise. Quer dizer, como é que o Freud, o Jung vai levar alguma associação, sendo que ele mesmo, tomando café em Paris, fala frases que insinuam junto com a senhora, e ao mesmo tempo, na clínica que ele trabalha, ele também tinha uma paciente que dizia que ele tem um filho com ele. Nesse contexto todo, ele tem que produzir um artigo para levar para o congresso médico, e tem esse Abraham e um monte de outros médicos, né? 18 de agosto de 1907, agora é o Freud que fala. Caro colega, minha personalidade se empobreceu com a interrupção de nossa correspondência. Ainda bem que essa interrupção chegou ao fim, continuo a vagar, porque em 18 de agosto está no mês de férias ainda. Ainda bem que continuo a vagar despreocupadamente pelo mundo, com a minha família, né? Não estou trabalhando.
mas sei que o senhor já está de volta ao trabalho e que suas cartas me transportarão ao que para nós se tornou o centro de interesse. É possível que o atendimento lá no Hospital Borghese, por ser intensivo e não ter férias, o Jung era diferente do Freud, que tinha aquelas férias de julho e agosto, férias de verão na Europa, né? Não se desespere, presumo que foi apenas uma frase o que aflorou em sua carta. Sermos ou não sermos compreendidos pelas figuras oficiais do momento, pouco importa. Entre as massas anônimas que se ocultam por trás delas, não faltam indivíduos que querem compreender e que, num momento dado, dão bruscamente um passo à frente. Já muitas vezes tive a experiência disso. Aí vai falar, né? Sua palestra em Amsterdã será um marco na história, e é para a história final que, em grande parte, trabalhamos. Aqui, Juliano. Nós estamos anotando essas frases, né? Um marco na história, e é para a história, sua palestra em Amsterdã, né, aquele congresso médico, que ele disse que ia constar nos anais da história, né? Eles estavam criando uma novidade dentro da medicina, que é a interpretação subjetiva do paciente, né? Pela associação de palavras, que é a narrativa histórica, e chama também de anamnese, né? A narrativa histórica do caso clínico. O que é que te levou a fazer isso? É uma novidade que estava criando, não existia nada disso antes. Era Gall, né? Era Gall, era Mesmer, era mapa cerebral, era banho de... Não tinha subjetividade, relato amoroso, né? Problemas pessoais não eram considerados dentro da medicina. Não é que interessante? Problemas pessoais não eram considerados dentro da medicina, problema médico, né? Então ele fala, né? Sua palestra em Amsterdã será um marco na história, e é para a história, afinal, que em grande parte nós trabalhamos para a história. Criar uma nova ciência, né? O que o senhor chama de o elemento histérico da sua personalidade, a sua necessidade de impressionar, influenciar pessoas, esse próprio atributo que também o apresta para ser um mestre e um guia, há de vir às claras, mesmo que o senhor não faça concessões às tendências de opinião e moda. Aqui o Freud usa toda a engenhosidade dele para fazer essas frases, né? Toda a inteligência dele, que inteligente, né? O senhor chama de elemento histérico da sua personalidade. Jung também tinha elemento de histeria, né? Ele gostava de exibir, né? Fazer o show, o teatro, né? Mas Freud foi, né, muito articulado, né? Articulado, sabia se posicionar, usar as palavras. interessante, né, Leila? Ele viu no Jung um elemento histérico da personalidade do Jung, a necessidade permanente de impressionar, inclusive, tomando café com a senhora em Paris, fazendo observações de ver se eu vou sair com uma mulher, estou tomando um café em algum lugar, vou querer fazer insinuações de psicologia assim na cabeça dela. Agora, interessante é que ele não retoma isso, né, na sequência, o Freud. Quem? Ele não retoma o relato de Jung, ele vai para frente. E aí ele vai utilizando Jung meio que como instrumento para poder jogar para frente o trabalho dele, né? Mas as ideias loucuras dele, ele parece que ele descarta um pouco e só vai trazendo os elementos positivos para que prospere o trabalho. Também acho isso. Não é o foco, né? Parece que o foco do Freud não é esse, né? Não é entrar nessa parte aí, nessa intimidade, ou nessa o desejo do Jung, né? Se pondo acima do desejo da paciente. Então, tá tudo concomitante. Um transfere para o outro. Ele não está muito focado nisso. Não parece que nas cartas aí ele está preocupado com isso. A preocupação dele é outra. Agora, uma coisa tem aqui, Leila, e também Juliana, assim, observa bem.
O Freud está percebendo, ele vai melhorar mais para frente um pouquinho, ele vai voltar a esse comentário aqui. Ele está percebendo no Jung, pelo que ele tinha dito aqui em cima, na carta anterior, né? No ano de 1907, alguém terá dito, né, que no congresso lá de Amsterdã, coisas positivas sobre a teoria da histeria do Freud foi falado no meio médico, onde nunca tinha tido isso antes. Tinha um neurologista, eu descobri que a glândula pineal, e você descobriu que esse medicamento o paciente dorme mais, você, um novo choque elétrico na bunda, e você, tal. Cada um descobriu uma coisa. Mas o Freud foi o primeiro a descobrir que na relação de linguagem e dos interesses subjetivos tem um adoecimento. Então, o que o Jung está dizendo é, nesse ano, pela primeira vez na história da medicina, foi dito oficialmente, num congresso internacional, esse aspecto da linguagem que o Machado de Assis narra através de romances. Primeiramente, então ele falou isso. Aqui o Freud já rebate em cima disso assim, a sua palestra em Amsterdã será um marco na história, e é para a história final que em grande parte trabalhamos, ponto. O que o senhor chama de elemento histérico da sua personalidade, sua necessidade de impressionar e influenciar a pessoa, esse próprio atributo que tão bem o apresta para ser um mestre e um guia, que há de vir às claras. E o Jung depois se tornou isso que ele está falando aqui, né? O Freud faz aqui um diagnóstico do Jung, que a Leila falou a expressão assim, é muito bem articulado, porque o Freud sacou o Jung aqui. O Freud sacou o Jung. Você é um vendedor de psicanálise, né? Muito melhor que eu, porque você sai por aí com como é que chama? O carteiro viajante. Você bota o livro debaixo do braço e vai oferecer enciclopédia lá nas casas das madames. Eu vou continuar escrevendo a teoria. Quem foi no congresso foi Jung. E desde que tenha injetado seu fermento pessoal, aquele bota mais veneno ainda, né? Você injetou o veneno pessoal seu, né, Jung? Essa maneira sua de conversar com a mulher em Paris. Imagina o que você conversou no congresso. Fala, volta aí. Vai falar, então, me parece assim, eu quero fazer uma observação, se me permite, que o Jung, nas cartas que ele enviava a Freud, sempre estava confrontando Freud com a própria teoria dele. Então, essas questões desses acontecimentos com as clientes de Jung, de alguma forma, ele insinuava na carta que poderiam ser falhas do método. E o Freud pouco dava importância para isso, porque queria colocar para Jung que seria falhas do psicanalista Jung, no caso, né? Ou qualquer outra, do Jung ou qualquer outra, é verdade. Qualquer outra. Ele pouca importância dava para essas questões, porque ele tinha convicção da teoria, e, de qualquer forma, ele se sentia até irritado, talvez, assim, com as insinuações de falhas do método. Isso aí, perfeito, ótima observação. Verdade, igual um padre, né? Quando o padre faz pedofilia no fundo da igreja, o desvio está no padre. A missa não é para isso. Né? Ou leva uma senhora para a cama, etc. Quer dizer, como a Leila de vez em quando lembra, é a ética, né? Quer dizer, o método está aí, né? Você escuta num consultório fechado, uma senhora entra, tranca de chave e fica os dois lá dentro. Imagina você com a senhora lá dentro, né? Uma senhora linda, né? Com um problema no casamento, que não... Aí começa, tá vendo? Periga de você querer resolver o problema dela, né? Então, o método em si, que é para você acolher uma pessoa que está indo muito mal na vida, é para ficar só nisso. E não aproveitar para querer resolver na prática, né? Deixa eu tirar a sua calcinha, vou ficar nu aqui, vamos resolver isso aqui agora mesmo? Não é por aí, né? Então, o método é esse, né? Não é para eu resolver o seu problema e, em contrapartida, resolver o meu problema. Né? O método não é esse. Em contrapartida a isso, as cartas de Jung para Freud, tipo assim, colocava assim, eu vou falar sobre a suma teoria num
um seminário para médicos, né? E, tipo Isso. assim, em outras palavras, ele queria dizer assim, como que eu vou desenvolver um discurso da sua teoria se eu mesmo próprio estou tendo problemas com a teoria? Ótima Assim, dá a observação, entender que ótima está observação. É isso aí, perfeito. Como eu, o próprio Jung também. Agora, vamos sempre lembrar uma coisa, uma ressalva, né, Walter, para a gente salvar um pouco o Jung, assim, o Jung vivia num ambiente doido, né? Lá nesse ambiente, as interpretações já eram todas muito perturbadas. Quer dizer, o Freud vivia na sociedade comum, né? Como nós vivemos aqui, né? Eu volto aí. Imagina você trabalhar 10 horas por dia no manicômio. Quer dizer, tem que ter a mente muito sã para não ficar meio parecido com quem, né? Com a cabeça também, assim, naquele mundo. É um problema. Uma outra observação e até uma interrogação, faço essa pergunta, se essa paciente que ele estava relatando nas cartas era uma paciente da psicanálise fora do manicômio, porque por ele trabalhar no manicômio, ele aplicava também a psicanálise, mas assim, para mim não ficou claro se era uma paciente da Não, essa psicanálise fora Sabrina do aqui, manicômio ou do essa manicômio. especificamente aqui, chamada Sabina Spiorar, ela teve um surto psicótico, estava internado. Mas como ela também era linda, era russa, né, muito inteligente, era aquele limite que já falou lá atrás de outras cartas. Um limite em que uma surtada, se você vê o filme A Loucura Entre Nós, você vai ver um caso desse aqui em Salvador, com Marcelo Veras, uma paciente esquizofrênica, mas que morava sozinha na cidade. Ela saía de manhã cedo, ia para o hospital dia e voltava à noite. É uma artista, assim, muito bonita, arrumadinha e tudo. Mas ela tinha uma disfunção psicológica, né? Então, uma paciente assim estava internada naquele tempo, né? Que era muito inteligente, muito interessante, e Jung também namorava com ela. E através, possivelmente, até desse namoro, dessa valorização que ele fez com ela, ela acabou saindo desse hospital. Agora a gente não sabe, não pode falar uma coisa dessa, a gente não sabe, né? O fato é que ela saiu e depois se tornou famosa. A Sabina Spiorar tem livros de psicanálise. Ela saiu da loucura e conseguiu virar uma pessoa que atende, né? Então, aqui, a sua palestra em Amsterdã será um marco na história, e é para a história que, em grande parte, nós trabalhamos, né? Por exemplo, resgatou a Sabina Spiorar, né? Veio para a história, tem livros dela. O que o senhor chama de elemento histérico de sua personalidade, né? Que o Jung diz da histeria, sua necessidade de impressionar, né? Influenciar pessoas, aí é um problema sério que tem no médico Jung, né? Esse próprio atributo da sua personalidade, que tão bem o apresta para ser um mestre, para divulgar também a psicanálise, ao mesmo tempo, Freud está logando isso aí, né? Tinha injetado um fermento pessoal em doses ainda mais generosas, na massa efervescente das minhas ideias. Tá? Olha só, como é metafórica a linguagem do Freud, né? Você está pegando as minhas ideias, Jung, e levando para o seu território. O que você faz com ela lá no manicômio? Eu já não tenho controle, né? Você injeta um fermento pessoal em doses generosas ou venenosas, né? Também uma massa efervescente das minhas ideias, que é uma massa efervescente, a ideia de Freud, né? Já não mais haverá diferença entre os efeitos meus. Não me sinto em condições de arriscar a viagem à Sicília, porque tinha dito que ia, né? Tal. Até o final de agosto, devo ficar aqui caminhando pelos morros e colhendo. Aí estava de férias, né? Há 4 semanas não escrevo uma só linha em meu caderno de notas. Minhas preocupações intelectuais simplesmente desapareceram. Está descansando a cabeça dele, né? Aqui ele joga uma charada, se não conheceria o Kaiser Guilherme, né? Para poder acessar através dele, se alguém conhecesse o ministro da Cultura, provavelmente iria vender todos os meus livros, tá bem, Juliana? As universidades iam adotar o meu livro, né? Aí nós podíamos fazer, assim, 100 mil livros, tá? Então, Freud fala, né? Se eu conhecesse o Kaiser Guilherme, que naturalmente sabe tudo, por acaso o senhor teria alguma ligação nesses meios? Ô, Juliana, se você conheceu o governador da Bahia, você me fala, viu? Então, assim vai a vida, né? Bugose, aqui, 19 de agosto. Caro professor Freud, como de hábito o senhor acerta em cheio com a acusação de que o agente provocador dos meus acessos de desespero é a minha ambição. O Freud jogou uma frase analítica para cima. Isso é uma frase analítica, né, Leila?
Você joga para cima do paciente uma frase analítica, né? Aquilo atinge o ego dele. Na próxima sessão ele rebate. Dona Leila, a senhora me disse que eu estou saindo muito, ou sei lá o que, eu não saio nunca com a minha mulher, né? Aí começa as coisas pessoais do que se falou, né? Que é aquilo que provoca o paciente a ir para casa e voltar na próxima sessão pensando, né? Quer dizer, o próprio método fica sendo ilustrado aqui, né? Como de hábito o senhor acerta em cheio, né? Me acusando. Tá vendo? Sentiu-se acusado, né? O agente provocador de meus acessos de desespero e a minha ambição, né? Estou muito, assim, apavorado, querendo ficar logo, né? Famoso, conhecido. Mas, em defesa própria, tenho algo a dizer. Meu honesto entusiasmo pela verdade que começa a mentir, né? É o que me impele à procura de um modo de apresentar seus ensinamentos que se mostre o mais eficaz para a abertura de uma brecha. Que o Freud tinha falado, que ele bota muito fermento, né? O bolo está crescendo muito, né? Minhas ideias efervescentes com seu fermento, imagina só, né? Está fermentando muito esse bolo, né? O meu tal. Apresentar os seus ensinamentos com bastante fermento, né? Para abrir brechas. Não fosse assim, queremos vender bastante hambúrguer e McDonald's, né? Assim, abrir uma loja. Não fosse assim, minha devoção incondicional à defesa e propagação de suas ideias, bem como minha veneração igualmente incondicional de sua pessoa. Aqui tem um puxa-saquismo desgraçado, né? Estariam fadadas a aparecer-se uma luz extremamente singular, algo que de bom grado evitaria, se bem que o elemento de interesse próprio só possa ser negado pelos muitos obtusos. Então, aqui ele vai de um lado, depois ele volta para o outro, né? Quer dizer, por outro lado, faz sentido, né? Tem que ser muito obtuso para não concordar que o método é bom. De qualquer jeito, tenho desagradáveis pressentimentos, pois não é empresa fácil defender tal posição diante de tal audiência, né? Tal posição, tal audiência médica. O que é um médico também? Vamos pensar, né? O médico é um homem que ganha salário, dinheiro para ir para casa, né? Quanto menos trabalho, aquela merda daquele paciente me der, melhor, né? Só o Freud é que tinha esse trabalho de mergulhar na subjetividade. O pequeno Hans, o pai levou o menininho lá, assim... O Freud estava investigando, ele tinha interesse na curiosidade psicológica, né? Estava criando um método. Então, se o Jung está vendo isso como uma massa de comercializar um produto, tal posição diante de tal audiência médica, aqueles médicos não querem saber de nada disso, Freud. Isso aqui é uma receita, assim, então para aplicar o quê? É id, ego e superego? Beleza, vou lá, id, ó, aqui é o complexo de Édipo e pronto. E como é que você cria uma fórmula, né, uma receita? Já agora concluí minha palestra e vejo que assumir a atitude, a seu ver, mais recomendável que a intransigência. Nada mais há a fazer quanto a ser honesto. Então, intransigente, assim, o problema é sexual, né, gente? Já assumiu a teoria sexual, então. Por feliz coincidência, acabo de levar a bom termo uma análise de histeria numa pessoa sem instrução e a isso reforçou-me o ânimo, a tomada animada. Numa de suas cartas anteriores vinha o pedido de que lhe desse minha opinião do Dr. Abraham. Aqui ele vai falar do Abraham, quer ver o que ele vai falar? Aqui a neurose do Jung. Presta atenção, Clélia, a neurose do Jung agora, hein? Devo admitir que ele me deixa enciumado por se corresponder com o Senhor. Freud, você conversa com Jung? Com Abraham? Poxa, não sou eu que sou o seu príncipe herdeiro? Perdoe-me a franqueza, por mais que isso pareça de mau gosto. Falar que eu tenho ciúme do Abraham. Não há objeções ao Abraham, só que ele não corresponde exatamente às minhas expectativas. Certa vez lhe sugeri, por exemplo, que colaborasse em meus escritos, mas não aceitou, não quis. O Abraham não gostava do Jung, né? Agora fica de orelha em pé sempre que Bloiler e eu falamos de nossas investigações. Está querendo ouvir, né? Depois ele surge com alguma coisa publicada.
escutou de nós e publicou. De todos os nossos assistentes, que são médicos assistentes no Zurique, né? Só ele se mantém um pouco à parte do trabalho principal e, de repente, rompe em cena com publicação. No encontro anterior, uma frase assim, loucos por literatura, me fez lembrar aqui, eu botei aqui, né? Na verdade, aqui é Jung falando dele, né? Ela usou uma frase lá que não me lembro, mas foi mais ou menos assim: o coração sai pela boca, né? O desejo do coração é verbalizado. Quem de repente rompe em cena como publicação é o próprio Jung, não é o Abraham, né? Jung está falando dele aqui. Enquanto estava relacionado com o Freud, o Jung também publicava. Daí a pouco é que o Freud foi ver o seguinte: dessas cartas, o Jung tirava material para publicar os livros dele. Então, Jung está falando do Abraham, mas também dizendo de si. É aquela história que a gente diz assim: quando você está falando de Pedro, você está falando de você mesmo. Então a linguagem fica ambígua, né? Porque estou falando do outro, mas também de mim, porque está na minha cabeça o que eu falo do outro, né? De repente rompe em cena com a publicação, como se viesse de um solitário, o que não apenas a mim, mas também a outros assistentes parece algo desagradável. Ele é inteligente, mas não é original. Freud, eu sou muito inteligente, mas não sou nada original, eu copio de você. Altamente adaptável, mas carente por completo de empatia psicológica, motivo pelo qual é geralmente muito impopular entre os pacientes. Porque era muito exibido, né? Peço-lhe que subtraia desse julgamento um toque pessoal de veneno. Só tem veneno aqui, né? Excluindo-se essas cavilações, Abraham é um colaborador cordial, muito industrioso e sempre preocupado com todos os assuntos burocráticos da clínica, coisa que ninguém pode dizer de mim. Uma gotinha de veneno pode também provir dessa fonte. Aí ele muda a pergunta e diz: o senhor considera a sexualidade a mãe de todos os sentimentos? A sexualidade não é para o senhor apenas um componente da personalidade? Mesmo que o mais importante? Aqui o Jung começa a trazer uma dúvida para o Freud, que vai perseguir o Freud até quando ele publicar o Narcisismo. Que realmente aqui nesse ponto o Jung tem razão, tá? Nesse ponto aqui Jung tem razão. Freud como salvador. Estão faltando aqui as observações, né? Professor, o Zé Alberto está presente. Volta aí, tá aí ainda. O Gustavo saiu, né? Ah, tá. Ia perguntar. Ah, tá aqui presente. Pensei que tivesse saído. Gustavo, tá acompanhando ainda? Ou tá fora do ar? Olha que pergunta interessante. O Gustavo também é estudioso da psicanálise, né? É. Mas essa frase aqui, ó. Nessa frase o Jung tá certo, né? O senhor considera a sexualidade a mãe de todos os sentimentos? Professor, nessa altura aí já existia alguma observação sobre a questão do complexo de Édipo? Já tinha aparecido mais ou menos na interpretação dos sonhos, né? Lá Então, talvez ele estava remetendo ao princípio, né, que seria talvez fazendo uma crítica velada ao complexo de Édipo ou às ideias que estavam surgindo a respeito disso. Rapaz, isso aqui, assim, a mãe de todos os sentimentos, de todas as apreensões, seria o comprometimento da imagem. Quer dizer, você sempre fica o quê? Apavorado se o que você vai fazer, o sentimento de calafrio, né, de palpitação, as sensações, aquele medo, assim, que você vai entrar no ambiente, você vai falar ou não vai, você vai dar uma palestra, você está na hora que você vai, assim, assumir uma decisão, né? A mãe de todos os sentimentos
está ligado à castração, né? Você falou Édipo, né? Que é mais ou menos castração. O senhor Porque, no considera... caso, a construção, né, do complexo de Édipo seria o momento da castração. Larga essa mãe que ela é minha e tal, você não vai namorar com a sua minha esposa, larga o peito dela, senão você fica autista, essa loucura que está hoje. Então, aí no caso, a pergunta aí, no caso, talvez ele estaria perguntando a Freud se ele considera que isso é responsável pelas atitudes ou se faz parte, né? Ou se isso, tipo assim. Como essas perguntas, durante a construção, depois foi mudando e não foi retomado, do ponto de vista do narcisismo, que nós não vimos o Freud reescrever os livros dele depois que ele descobre o problema da imagem que eu tenho de mim mesmo quando eu falo, tá? A gente tem se escorado um pouquinho aqui, Valtair, lá no trabalho do Machado de Assis, quando um garotinho vai roubar no quintal do vizinho, o pai briga com ele e ele à noite não consegue dormir, ele vê ele mesmo brigando com ele devido ao medo de fazer o que faz, o menininho, tá? E todos nós que somos seres humanos sabemos disso, né? Você vai fazer alguma coisa, você bebe cerveja, você pega o carro e vai dirigir, você vai com medo no caminho de ter uma blitz, te pegar e roubar sua carteira, você ser preso e pronto, aconteceu um acidente. Então a gente a vida inteira faz coisas erradas, né? É isso aí a vida, né? Vai dizer que não. Tomou a cerveja, resolveu arriscar, foi dirigir, ou então lá no bar, a mulher piscou para você o olho, você deu o telefone a ela, aí começa o inferno da gente. Então, esse atravessar a porteira aqui, o Édipo, né? Que é atravessar o Rubicon, que chama Machado, é uma marca do humano, né? Quando a gente arrisca, fica todo apreensivo. Mas não é a mãe de todas as neuroses a sexualidade, porque quando você faz umas coisas dessas, dirigir um carro com cerveja, você não tem sexo nenhum aí, você está só infringindo a lei, que tem a relação com a castração, né? Então eu pergunto, o senhor considera a sexualidade como sendo a mãe de todos os sentimentos perturbadores? Não Então, seria eu acho exatamente, que a sexualidade seria também ela, mas tem muitas coisas que você faz que não tem nada a ver com sexo, que deixa extremamente perturbado, né? Então, mas eu acho que nesse ponto da carta, ele estava querendo saber de Freud exatamente isso. Ah, não, isso é verdade. Aí você matou a charada. Ele queria amarrar o Freud, né? O Freud escapou. Vamos ler a resposta. Foi bom você falar isso. O senhor considera Freud? Porque ele diz assim, a sexualidade não é para o senhor apenas um componente da personalidade, mesmo que seja o mais importante. Nesse caso, o complexo sexual não seria o mais importante e o mais frequente componente. Não há sintomas histéricos que, embora codeterminados pelo complexo... Aí vai, né? Vamos ver a resposta do Freud. Então, ele vai distribuir a carta dele e vai comentar em seguida a pergunta. Mas primeiro ele fala, caro colega, desde já peço desculpas por me dirigir ao senhor mais formalmente no cartão postal. Sua carta foi tocante. De novo, senhor, tem muita encheção de saco aqui também, né? No início, o senhor se viu diante de um sério problema e o contraste pareceu assustá-lo, porque agora ele vai retomar o Jung lá no início, né? No início, o Jung era totalmente contra o Freud. Agora a sexualidade começou a entrar no Jung, né? No início, o senhor se viu diante de um sério problema e o contraste foi assustador. Muito me desagradaria se, por um momento que fosse, imaginasse que realmente duvidei do senhor. Mas logo o senhor... Sempre o Senhor, né? Tá falando, tá vendo? Com respeito, né? O Senhor se refez e assumiu a única atitude que alguém pode assumir ao confrontar o próprio. Bate na madeira, né? 3 pauzinhos, ó. Vai espantar o azar, né? Confrontar o próprio inconsciente. Qual é a atitude? Uma atitude bem-humorada. Aí ele dá uma. Ao mesmo tempo que ele dá uma espetada, ele dá um alívio, né? Para confrontar o próprio inconsciente, precisa de uma atitude bem-humorada para aliviar, né? Para não ficar muito achando que é sério demais e que a pergunta, então, seja literal, né? A resposta nunca vai ser literal, né? Foi o fato de ele atacar de frente o problema sexual, o Abraham, né? Que me predispôs a favor do Abraham, tá vendo? A simpatia do Freud pelo Abraham decorre de que o Abraham não teve restrição nenhuma a dizer que o problema é erótico. Por conseguinte,
tive prazer em fornecer-lhe o material de que dispunha e mandei tudo para ele. Aí fala, a sua descrição que você fez do caráter do Abraão parece tão congruente que me inclino a aceitá-la sem maior exame. Freud finge que aceita o que o Jung falou do Abraão. Nada de objetável, não, porque o Freud é amigo do Abraão, né? Ele deixa o Jung falar mal do amigo, mas ele não objeta nada. Não obstante, algo que dificulta a intimidade. No retrato composto pelo senhor a respeito do Abraão, o Abraão é quase um marejador sem inspiração, que está fadado a destoar de sua natureza aberta e cativante. Então, de um lado, Jung é isso aqui, né? Natureza que fala abertamente, né? Tem ciúme do outro, né? Seria interessante descobrir as circunstâncias íntimas da gênese, na gênese dessa reserva que tem o Abraão, todo reservadinho, né? Enquanto que o Jung é espontâneo. A propósito, ele descende de seu epônimo, né? Que Abraão seria dos Moisés, judeus, né? Vindo lá da... Juliana, você está acompanhando aqui essa loucura? Estou acompanhando. Estou vendo o jogo de Freud articulando Abraham contra Jung, né? Jung superior a ele. Por aí, está vendo? É interessante essa observação, não tinha visto, não. Não, no caso, parece só uma articulação mesmo para manter Jung favorável a ele, né? Ah, tá. Seria interessante descobrir as circunstâncias íntimas na gênese da reserva do Abraão, que destoa da natureza aberta e cativante do Jung. Tinha dito aqui em cima, né? Jung é cativante, espontâneo, vai conquistando todo mundo, né? Elemento histérico, necessidade de impressionar. Enquanto aproveite, senta o sarrafo aqui em Abraham, né? Fala que ele deixa enciumado. Aí o Freud vai falar do Abraham, né? Na carta dele. No início, o senhor também se viu diante de um sério problema e o contraste pareceu deixar você assustado. Mas depois, ele diz assim, eu nunca duvidei que o senhor iria mudar de ideia, né? Imaginasse que realmente duvidei, nunca duvidei. Eu só imaginei que você... É insinuante o Freud, né? Tá vendo? Logo o senhor se refez e assumiu a única atitude de alguém que é confrontar o próprio inconsciente. Pronto, aí vai falar do Abraham, né? O Abraham ele ataca de frente, né? Ele assume que o problema humano é a sexualidade. A dificuldade de se articular com o mundo provém... Agora, é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que quando você... Volta aí, quando você toma uma cerveja, ou você faz alguma coisa errada, né? Eu não sei se você toma cerveja e dirige um carro, porque ser específico assim prejudica a própria pergunta. Mas quando você faz alguma coisa, você fica assim, meio assim, incerto, se o que você está fazendo é certo ou não, teria origem sexual isso? É uma pergunta interessante, né? Porque o Freud joga tudo... Inclusive, esse outro medo, né, de dirigir depois de tomar uma cerveja, para o Freud, é um medo que teve origem anterior, proveniente da condição de animal sexual que é o ser humano. O Freud sempre vai ter a raiz erótica e sexual. Só que depois do narcisismo, parece que teria que ser modificado isso. E o medo que você tem de ser preso, tomar sua carteira e passar mal vergonha, essas coisas, não seria de origem sexual, entende? Mas nós estamos aqui na fase anterior ainda, ele vai chegar no narcisismo, por isso nós estamos estudando como Freud chegou ao narcisismo, tá? Que lá na frente ele muda um pouco isso. Ele teria que voltar aqui e escrever tudo de novo isso. Gente, aquilo que eu escrevi aquele dia... Né? Isso remete à pergunta que o Jung fez a Freud, né? No caso... Ele estaria confrontando, perguntando para Freud, né, se tudo isso teria origem ou não com a sexualidade, né? Aí o Freud vai dizer assim, o Jung tinha razão. Não tem tudo origem sexual. Por isso que é o erro dele do narcisismo, né?
Como o Freud estava focado muito assim, na atendendo o paciente histérico na cidade, construindo uma teoria, ele não conseguiu enxergar o erro dele também com relação à vaidade humana, né? Aí cabe uma observação também que quando o Freud escreveu isso, foi baseado na percepção que ele tinha sobre a castração de ele próprio, né? Então, tipo assim, É. então depois que ele foi confrontado é que ele teve uma nova ramificação de sua ideia original. Porque como é que ele foi descobrir que ele não tinha se dado conta do narcisismo? Como que ele fez, né? Quando ele não compreendeu inteiramente o movimento do Jung, porque aqui nessa aproximação inicial, a gente ainda não vê que você começou o relacionamento com a pessoa, com a mulher ou com o sócio, botou uma loja. No começo você está tudo verde ainda, né? Não tem ainda maldade, está ainda começando, todo empenhado. Mas na frente o seu sócio observa que você chega mais tarde, começa a observar as falhas, aí ele vê que por ali ele pode levar vantagem em cima de você, começa a ganhar terreno, vai ganhando espaço, que você não percebeu, que ele foi fazendo nas suas falhas, jogando no seu erro. 5 anos depois você vê, puta merda, o cara... Isso que é o narcisismo que o Freud vai descobrir lá na frente, né? Que ele então estava jogando com o próprio desejo do Freud, com essa posteridade aqui, né? Ficar famoso em congresso, assim, o desejo de Freud de ficar para a posteridade. Isso que é o desejo de sucesso, né? Que é acima do desejo só erótico, né? Foi o fato de atacar de frente, então vamos voltar no passado. A gente vai para frente um pouquinho para situar e depois volta ao passado. Aqui no passado de 1907, o Freud gostou muito de saber que o Abraham, né, engoliu a teoria dele como sendo erótica, né? No tocante à sua pergunta, nenhuma resma de papel caberia a resposta. O Freud escapa, tá vendo, Juliana, como ele escapa da pergunta? Ele não é besta não, né? Ele também não dá uma resposta incisiva aqui, volta aí. No tocante à sua pergunta, nenhuma resma de papel responderia. Não que meu saber seja tanto, para escrever uma resma. Aqui está ironizando, né? As possibilidades igualmente válidas é que são muitas. Não acredito, por hora, que alguém acerte ao dizer que a sexualidade é a mãe de todos os sentimentos. Então ele escorrega, tá? Ele não bate, ele não responde e também não deixa de responder. Sabemos com o poeta que duas fontes institucionais, a sexualidade é uma delas. Aquele outro, o poeta que ele diz isso, esse poeta aqui, parece incrível, cara, nós estamos descobrindo umas coisas assim. Esse poeta aqui, 1907, é o mesmo que o Machado cita, é o Schiller. O Machado também cita isso aqui, ó. Essa frase do Schiller aqui, ó. Enquanto ninguém, o mundo, constrói em filosofia, a força que impera e manda é um duplo de amor e fome. Enquanto ninguém, o mundo, constrói, quer dizer, a filosofia não vai construir o mundo, porque é um saber teórico imaginário, né, de livro. O livro não constrói mundo, merda nenhuma, né? Filosofia não serve para merda nenhuma, assim, serve para você ficar discutindo em sala de aula. Agora, na hora de ir na realidade, para fazer as coisas, difere da filosofia, né? Mas é um saber útil assim mesmo, você aprende a pensar com a filosofia. Enquanto ninguém constrói o mundo usando a filosofia, a força que impera e manda é amor e fome. Essa frase o Machado cita. O que governa o mundo é amor, né? E a necessidade. Tá? A fome e o amor move o mundo, né? As frases de Freud. Lá em 1930 ele escreve isso no Mal-Estar na Civilização, né? Se a necessidade for muito grande, ela vem em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, precisa também ter amor, né?
Não consegue viver somente da necessidade, da obrigação de trabalhar. Assim, se você não gostar de trabalhar de modo nenhum, você vai morrer logo cedo, vai pegar uma doença, porque você tem que gostar do seu trabalho também. Então, o Freud escapa com a frase do Schiller. Tá vendo como é inteligente? Primeiro ele diz, eu não acredito, e vão através de um poeta dizendo, né? Um sentimento, sabemos com o poeta, né? Ele foi o poeta, ó. Impressionante, Leila, como que o Freud... Essa frase que você falou lá atrás está me sendo útil aqui para me ajudar a pensar. É uma frase bonita essa, assim, é bem articulado, entende? Ele não fica retido a ter que responder a pergunta do Jung. Ele escapole, recorre a outros, tá? Recorre a outras pessoas que ajudam a auxiliar na argumentação. Isso é bonito, né? Você vai procurar outros que me ajudam a auxiliar na argumentação, que assim eu não fico dando a impressão que sei tudo, né? Sim. O que tem todas as respostas. Não acredito por hora que alguém acerte quando vai de responder. O poeta disse que precisa de amor, né, que é o erótico, então, e também tem a necessidade, que é o eu preciso sobreviver, né? Um sentimento parece ser a percepção íntima de um investimento do instinto, né? Sem dúvida nenhuma, há sentimentos que brotam de uma combinação das duas fontes, que é a necessidade e o outro lado, a fantasia, né? Nenhum proveito posso tirar da personalidade, tampouco do ego, que é proposto por Bloiler no estudo da afetividade. Mais de frente ele vai ter que mudar isso aqui tudo, né? Tais conceitos emanam, a meu ver, de uma psicologia de superfície, e em metapsicologia, que é da profundeza, nos encontramos além deles. É simplesmente como uma necessidade teórica que encaro, por ora, o papel dos complexos sexuais na histeria. 10:10. Vamos terminar daqui a 5 minutos. Hoje passou o tempo, eu nem vi. E não deduzo isso da frequência e intensidade dos mesmos. Acho que ainda não se pode ter provas. Não é conclusivo o fato de vermos pessoas vitimadas pelo trabalho. Tá vendo aqui? Aqui ele abre um espaço, né? Aqui então não tem sexo, tá vendo? Pessoas vitimadas pelo trabalho. Pois o componente sexual é facilmente demonstrável na análise. Quando ele fala em análise, ele traz o sexo, né? Sei que, em algum ponto, encontramos um conflito entre o investimento do eu e o investimento do objeto. Esse conflito vai aparecer todinho lá no artigo de 1914, né? Sim. Aqui eu fiz uma... Hein? Hum. Fala. Pode falar. Em Freud, né, a mente saudável é aquela que ama e trabalha. É. Perfeito, tá vendo? A mente saudável em Freud é aquela que ama e trabalha. Obrigado pela observação, Leila. Ótimo resuminho, porque é isso aí mesmo. Você precisa trabalhar e ter o amor. Sei que, em algum ponto, encontramos um conflito entre os investimentos do eu e os investimentos de objeto. Os investimentos de objeto da realidade, e do eu é da subjetividade. Ele está falando aqui de um conflito, então, né? Aqui tem duas cartas do Jung, lá do Congresso de Amsterdã, que eu ia concluir hoje, mas já passou de 10 horas, vamos dar por encerrado para não ficar muito tarde. A gente volta aqui, então, a partir das cartas que Jung vai fazer um relato do Congresso, onde ele esteve, ele vai chamar assim, uma jornada apostólica. Ele chama apostolado. Levar a psicanálise ao mundo é como se fosse o apóstolo Paulo, levando a religião cristã ao mundo, né? Ele vai falar, então, da época, do momento em que ele esteve, terminar por aqui. Muito produtiva a leitura hoje. Hoje A se gente vai preocupa. evoluindo aos pouquinhos, né, no aprendizado. A Leila é formada em psicanálise, ela atende como psicanalista. O professor Cristóvão, quiser se apresentar, fica à vontade. A Juliana faz o curso de letras. Você atua em que atividade, Valtair?
Olha, eu não trabalho na área ainda de psicanálise, estou começando um curso agora, Aham. e eu faço biomedicina, mas também não trabalho ainda estou na finalização da graduação. Que bom, hein? Gente da medicina aí, que bom, estudando já a subjetividade, parabéns. Aqui Eu, temos É biomedicina, biomedicina. Aham. exato. eu tenho 3 anos que eu venho estudando aí psicanálise. A Del me chama de professor, na realidade eu sou padre, Ah, tá. sou padre jesuíta. Moro em Que Georgetown, bom. na Guiana Inglesa, tem 11 anos que eu moro fora do Brasil. Aliás, 12 anos que estou aqui na Guiana Inglesa. Olha só, Por psicanálise. que bom, hein? Hum. Teólogo, né, formado jesuíta, é mais do que professor, é acima disso, ainda mais padre, né? É um orientador da humanidade, né? Isso aí. E tem aqui também o Olaí, né, que tem aparecido algumas vezes. Não sei se quer se manifestar, né? Eu sou pedagogo, trabalho na área da assistência social, mas também sou formado em filosofia e estou estudando psicanálise também. Que bom. Pedagogo na área de filosofia e psicanálise. Tem o Roberto, né? Valeu, Roberto. E tem a Mara também, né? Mara que veio a primeira vez hoje. Tá acompanhando? Bom, não vou ficar perseguindo assim não, porque até a pessoa não, na hora que estiver sentindo bem, é a primeira vez que vem, né?